As pessoas dizem que o vício de pornografia acaba com o casamento, ou que a amante ela surge do inferno para destruir famílias. Eu discordo desses conceitos, porque quando um homem casado ele busca uma amante ou a pornografia, é porque o casamento já está faltando alguma coisa. Isso não significa que a mulher é que está sendo culpada. Até porque as causas nem sempre são sexuais. Sabe aquela frase, não é você, sou eu? Essa é uma verdade. Ela não é uma desculpa. Isso existe. São os problemas pessoais que o homem não expõe, que ele guarda para ele. Ele prefere que ficar subentendido ou ser mal entendido do que expor o que está acontecendo de verdade. No livro Por que os Homens se Casam com Certas Mulheres e Não com Outras, do autor John Molloy, ele fez uma série de pesquisas e certificou que a maioria dos homens não casam com mulheres que a família não aprova. E essa mesma maioria casam com mulheres que a sensualidade não esteja muito evidente. Então daí o que acontece? O cara casa com a mulher, representação da mulher ideal para formar uma família e para ser mãe. Com o tempo, ele pode vir a perceber, geralmente é isso que acontece, que ele escolheu errado. E ele percebe que antes dele escolher a mulher para ele devia desvincular da ideia a imagem da mãe. Ele deveria ter largado que mulher tinha que ser a mãe dele, como a mãe. Só que ele descobre isso tarde. Ele já está casado, às vezes até com filhos. Então, se o cara for moralista, né, ou possui a preocupação com manter a tradição da família, porque ninguém nunca se divorciou na família, ou aqueles que se divorciaram são muito mal falados, então ele vai evitar isso. Ele vai evitar fazer, ele vai evitar se separar. Então, o que fazer agora, né? Que ele já tem filho, ele vai destruir a família? Nossa, ele vai provocar um trauma nas crianças. Eu não gosto desse termo, destruir. Newton Bonder, o rabino Newton Bonder, quando ele fala da alma e moral, eu acho interessante que ele trata isso, de que essa permanência é uma traição. E até pior do que o próprio adultério. Porque você manter um casamento castelo de areia, sabendo que ele pode desmoronar a qualquer momento, não há fidelidade nisso. Então, a solução que o homem, por vezes, busca são as fugas. Ninguém precisa saber o que está sendo feito e ainda usufruir do benefício de conseguir um pouco mais de resistência psicológica para continuar a vida que não atende ao que ele precisa mais. Uma vida escolhida antes, no engano. Agora ele sabe que escolheu errado. Então, um dos fatores dos homens buscarem amantes ou a pornografia está nessa interpretação errada sobre mulher para casar e mulher para ficar. Afinal, o que faz um bom casamento? É o respeito um pelo outro. É o respeito pelo ritmo e a capacidade de entender que o outro, até ele conseguir atender às necessidades que o outro deseja, vai levar o tempo dele. Então, o casamento é entender o tempo do outro. A individualidade de dois concordarem conviver com suas diferenças. É comprovado em pesquisa que a maioria dos divórcios são pedidos pelas mulheres. Porque as mulheres, ao invés de recorrer às fugas para aturar as exigências dos homens, elas preferem pular fora do casamento. E nessa questão manifesta o quanto o homem é solitário em suas questões emocionais e sentimentais. O quanto ele se vira para lidar com os sentimentos que ele não suporta, ao invés de ele colocar para fora a sua insatisfação, com medo de perder as suas companhias, a sua mulher, a sua amizade, os seus amigos, a sua família. O homem é solitário nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então a escolha de uma mãe ao invés de uma mulher provoca esse estresse no homem. Toda a cobrança vindo dela tem todo um peso maior. Porque ele está ali, agora, naquele relacionamento, por motivos morais e não mais sentimentais, não mais emocionais, menos ainda sexuais. Ele está para cumprir o papel e não mais ser quem ele pensava que seria no casamento. E daí o estresse passa a ser sua rotina, porque ele escolheu errado. Não é problema da mulher, e ele sabe disso, mas porque ele escolheu a mulher que tinha potencial para ser mãe e não potencial para ser mulher. E aí o estresse, seja ele qual for, ele provoca o excesso de dopamina. E para resolver esse excesso de dopamina, o corpo entende que precisa de mais de dopamina para trazer o efeito dopaminérgico, né? De prazer, de satisfação, de bem-estar. Nesse ponto entra a amante, a pornografia ou quaisquer outros vícios que levam o indivíduo a não ter que tomar uma decisão que para ele é muito difícil.
Então não é à toa que, dependendo da mente do homem e do comportamento da amante, da carência envolvida e descoberta nesse casamento, ele pode viciar na amante e ficar com ela na mente o tempo todo, começar a desejar viver com ela. E nisso o estresse de estar em casa aumenta e gera briga e, por fim, separações. Que a amante mesmo não tem culpa. O problema já estava instalado, só que mantido escondido dentro do cônjuge. Com a pornografia, ocorre algo um pouquinho mais bizarro, que é a busca de assistir novidades. Daí, o que era assistir um sexo entre casal passa a buscar sexo hardcore, orgias, pedofilia, sexo bi, sexo homo e outras demais novidades. Com base em pesquisa no site do Pornhub, por exemplo, lidera as buscas de vídeos de homens jovens com mulheres mais velhas. E a segunda é sexo envolvendo cosplay. Alguns desenhos mesmo, assistindo desenhos, e outros assistindo pessoas fantasiadas de personagens. Mas quando saber que a pornografia tornou já um vício? A pornografia ela já pode começar a ser identificada como um vício quando começa a existir os gatilhos, que são as associações que despertam a necessidade de buscar essa fonte. No caso do vício online, tudo que traz ao cérebro a memória desse caminho que leva à fonte da dopamina, ele vai entrar num estado de alerta. E isso são coisas simples, como abrir uma tampa, que pode ser associada ao abrir um notebook, digitar, o ato de sentar em uma cadeira de escritório. Qualquer coisa, por mais estranha que pareça, mas que o cérebro vai entender que ele está perto da fonte. E é esse tanto de associações que a rotina que era simples começa a ficar difícil para o sujeito. Além dessa questão dos gatilhos, existe a angústia que afeta o indivíduo. Eu já conversei com vários amigos meus que eles falam sobre isso, que eles não desejam às vezes olhar a pornografia, porque ela traz uma angústia depois, uma angústia muito forte, que eles não deviam estar fazendo isso, que eles estão fazendo alguma coisa errada, quando na verdade é o excesso de dopamina, não é uma consciência. Então as pessoas pensam que isso, minha consciência está acusando, na verdade é um excesso de dopamina, é um nível mais elevado de estresse que mais um pouco de tempo começa a levar para a depressão. Então o problema não veio da pornografia, o problema não veio da amante. É preciso descobrir a raiz de quando tudo começou. E a raiz não está nessa peça, não está quando entrou o amante. Ela não está quando entrou o link na sua frente, mas que já estava sendo arrastado há muito tempo e continua sendo arrastado. Então o homem que quer manter a sua aparência moral, é muito mais difícil ele conseguir descobrir esse problema, exige decisões difíceis. E ele entra em negação disso. Ele entra na negação que ele tem que resolver essa questão. Então ele prefere as fugas. Por fim, somente com a ajuda de um profissional vai ser possível, a longo prazo ou a curto prazo, descobrir o que está acontecendo, como solucionar da forma menos prejudicial. Então, o ideal é buscar a ajuda de um profissional.